O Jornal da Câmara desta sexta-feira, dia 15, recebe o vereador Toninho Vespoli, do Partido Socialismo e Liberdade, mais conhecido como PSOL. Nós vamos falar com o vereador que está aqui conosco sobre a inspeção veicular aqui na Câmara. Expectativa do senhor. Boa tarde, vereador. Prazer tê-lo conosco. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Qual é a expectativa para a segunda votação, para a votação definitiva do projeto da inspeção veicular? Bom, a expectativa é que haja muito debate aqui na Câmara. Até porque a gente entende que o governo, infelizmente, eu acho que tem uma pressa muito grande de aprovar alguns projetos, eu acho que projetos importantes da cidade, e às vezes talvez nem com tantos debates que deveriam ocorrer aqui na casa, né? E eu acho que, assim, frisar uma questão que eu acho importante, né? Eu acho que o governo nitidamente errou com esse projeto. E quem está falando isso não é o PSOL, não é a oposição. Quem está falando isso é a sociedade civil, haja vista que na audiência pública que teve aqui na casa, onde as lideranças da sociedade civil colocaram várias questões que o projeto não atendia realmente para ter uma inspeção de qualidade aqui na cidade de São Paulo. Quais foram, na avaliação do senhor, pontualmente, os erros que o governo cometeu nessa visão? Para mim, o maior erro é que ele coloca que um instituto idôneo irá fazer um estudo técnico para ter uma proposta mais adequada para a inspeção, né? Só que, assim, o instituto técnico, no caso, então vai estar orientando praticamente toda a decisão do governo. Ou seja, se no instituto técnico, assim o próprio prefeito falou com a gente num colégio de líderes que nós tivemos com ele. Então, assim, se lá no instituto, no caso, essa firma idônea, né, essa entidade seria o IPT. Então, se o IPT falar que a cada 6 meses é que se vai fazer a periodicidade da inspeção, ou a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, ele seguiria fielmente que o IPT determinasse. E a gente acha que, na verdade, as questões técnicas, elas têm que ser balizantes para as questões políticas, e não ao contrário. Senão, assim, qual que é o papel dos vereadores, do prefeito? Não, nós não elegeríamos vereadores e prefeitos para fazer o debate. Nós elegeríamos os técnicos, colocaríamos os técnicos aqui na Câmara Municipal que eles decidiriam. E nesse sentido, isso é um cheque em branco que está se dando para o governo, porque se a gente vota esse projeto do jeito que ele está, o governo depois vai ter toda a liberdade de, na verdade, ver a frota-alvo e a periodicidade da inspeção sem abrir novamente um debate na Câmara Municipal. Então, isso eu acho inaceitável de a gente aprovar. O senhor vai apresentar alguma emenda a esse projeto aqui na Câmara? Então, nós temos algumas emendas a ser apresentadas, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar de ter algumas divergências do restante da oposição, por exemplo, né? O que nós achamos a questão de quem é a responsabilidade de fazer a inspeção. Nós achamos que a responsabilidade da inspeção é da prefeitura. A prefeitura que tem que arcar em fazer a inspeção e não passar por uma concessionária. Até porque a gente já sabe como que é a qualidade do serviço das OS. E na saúde isso é nítido. As OS prestam um serviço de muita qualidade questionável, vamos dizer assim, para não falar uma qualidade ruim, mas uma qualidade questionável, e os contratos são caros para a sociedade. Então a gente acha que com isso, aí sim, a proposta do Haddad passa a ser viável, que é de não cobrar a taxa. Então, a prefeitura faz esse serviço e não cobra a taxa para os munícipes, né? Essa diretriz. O senhor vai levar essas emendas? Nós vamos colocar essa emenda. Uma outra emenda que a gente quer colocar é que o IPT pode estudar, mas o governo não vai depois daí determinar qual que vai ser a periodicidade ou a frota-alvo. O estudo tem que voltar para a Câmara no caso o Haddad, ele tem que apresentar uma proposta concreta em cima desse estudo para a gente detalhar. Ele tem que detalhar essa proposta mais concreta para a gente votar isso. Tecnicamente, se eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, o senhor é contra a ideia de que existe uma concessionária, uma terceirizada que faz esse serviço. O senhor gostaria que esse serviço fosse de responsabilidade da prefeitura, que tivesse uma empresa municipal responsável por isso? Isso, até porque, eu vou te falar o porquê nós achamos isso. A Controlar até hoje não teve inspeção por conta da prefeitura, quer dizer,
A própria prefeitura não conseguiu ir lá inspecionar, controlar se realmente estava fazendo esse serviço de qualidade corretamente. E a proposta do governo é descentralizar isso, quer dizer, pegar várias oficinas e fazer isso nos bairros. Eu vi, inclusive, na Folha de São Paulo, que o secretário do Meio Ambiente fala de ter 450 oficinas que vai fazer isso. Aí eu pergunto, se a prefeitura não conseguiu fiscalizar uma única empresa que a controlar, como que a prefeitura vai fiscalizar 450 empresas? Quer dizer, na verdade, na hora que a prefeitura não fiscalizar essas 450 empresas, você acabou com todo o processo. E uma outra coisa que é importante, que tem que ser detalhado no projeto, quer dizer, essas oficinas vão ser oficinas só especializadas para fazer a inspeção veicular, ou essas oficinas são oficinas que também fazem consertos mecânicos, elétricos e tudo mais, e faz a inspeção? Porque aí vai ter todo um jogo de interesse, porque a mesma pessoa que vai inspecionar é aquela mesma que vai arrumar o carro caso ele não esteja correto, né, não esteja emitindo os gases adequados, né, não acima do limite. Então tem um conflito de interesse. Até porque isso virou prefeito dessas oficinas, e aí sem tomar nenhuma questão, sem partidarizar e sem ideologizar essa questão, mas isso virou um business, virou um negócio para eles. Já é possível fazer o que eles chamam de pré-inspeção veicular, que custa R$40, você paga R$40 para a oficina, e aí você leva o seu carro para controlar e quase certo que você vai passar na inspeção veicular lá na controlar. Isso, com certeza. Ou seja, é uma inspeção em dobro. É um negócio rentável para vários setores da sociedade. Agora, o que eu noto também, assim, na verdade, como você acabou de falar, eu acho que na verdade tem uma briga política entre o PT e o PSDB. Porque eu tenho a impressão que quando o prefeito, né, pega e coloca assim, vamos pegar uma firma, uma entidade idônea para fazer um estudo. Ele quer falar o seguinte: eu acho que chega na conclusão, se não for no estado inteiro, as cidades vizinhas estão poluindo o ar de São Paulo. Então, o custo-benefício é muito, muito aquém. E aí cobrar do governo do estado e da Assembleia para que se vote lá o processo de inspeção no estado todo. Eu acho que a gente tem que partir por uma pressão positiva. Eu acho que São Paulo tem que fazer a parte dele. E aí eu acho que uma questão positiva que está no PL é que os carros que circulam aqui por 120 dias, eles, mesmo morando em outro município, eles vão ter que passar pela inspeção aqui. Isso, assim, eu acho que é algo positivo. Por quê? Você vai cobrar um pouco e fazer o debate com o governo do estado, mas pela linha positiva de falar assim, olha, você não está fazendo a tua parte aí, mas nós, inclusive, não estamos tentando colocar o dedo aonde você tem responsabilidade, que era nas cidades vizinhas. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e cobrar do governo do estado que se faça parte dele, até pelo peso que São Paulo tem político e econômico no estado e no Brasil. Nós voltaremos nesse assunto com o senhor, vereador, numa outra oportunidade, mas eu queria falar com o senhor sobre um assunto que o senhor tem grande interesse, que é a educação. Sim. Né? O senhor tem acompanhado essa discussão sobre o reajuste dos professores da rede municipal de ensino? O jornal agora trouxe hoje uma matéria: os professores tiram 15 dias de licença e faltam 15 dias ao trabalho por ano. Né? Uma matéria, obviamente, que existe uma questão de metodologia aí que permitiu chegar a essa manchete, mas, em síntese, qual é a impressão que o senhor tem em relação ao andamento dessa proposta de reajuste para os professores da rede municipal? Bom, primeiro eu queria deixar assim, muito claro uma coisa: a minha indignação enquanto a produção desse tipo de manchete nesse momento, porque a impressão que está me dando é que o secretário coloca assim, né? Como eles vetaram o PL anterior, que dava melhores condições de trabalho para os professores, aí ele coloca essa discussão nesse momento para falar para a sociedade assim, olha, tá vendo, os professores, né? Faltam muito, pegam muita licença. Não, bem simples. Manchete: professores tiram 15 dias de licença e faltam 15 dias por ano. Subentende-se que o professor não trabalha um ano por mês. Isso, então assim, os professores não trabalham. Para muitos assim na sociedade civil vão começar a falar, os professores são vagabundos, então não tem que realmente o Haddad está certo em vetar o que vetou. Então, primeiro eu quero com a minha indignação sobre isso. Até porque eu sou professor e eu estou em sala de aula, Sim. Eu sei como que é a vida. A maioria dos professores, eles estão esgotados fisicamente e emocionalmente, porque não tem condições de trabalho em sala de aula. As salas são superlotadas.
os professores são esgotados. Se você for ver a maioria dessas licenças, você vai ver que são licenças com psicólogos, que os professores estão tomando grandes remédios de tarja preta porque não estão aguentando o emocional. Então, assim, primeiro eu queria deixar muito bem claro, isso é verdade, mas, na verdade, isso está embutido uma discussão que, assim, qual é as condições de trabalho que os professores têm. Então, é nenhuma, e aí eu acho que o prefeito teria que se preocupar mais. Se isso está acontecendo, qual é o sistema que está sendo implementado na prefeitura que está acabando com a saúde dos professores? Então, aí passa a ser de responsabilidade da prefeitura. Mas aí o senhor está falando, vereador, nós estamos conversando com o vereador Toninho Vespoli do PSOL. Aí o senhor está falando a respeito já de algo que tangencia no projeto de lei 48, que o senhor, antes de começar a entrevista, quando a gente conversava aqui, o senhor definiu como uma mini reforma tributária. Eu achei até interessante essa analogia que o senhor fez. Isso, porque a gente, os telespectadores devem saber que o Haddad vetou na Lei 310 alguns artigos. E desses artigos, eu acho que foram 7 artigos, ou 6 ou 7 agora, não estou me recordando, mas desses artigos vetados, ele recolocou 2 artigos novamente, que colocam um pouco a questão de 2 referências de evolução para os professores. E qual que é a nossa grande diferença do governo? Ele coloca, antes, o que ele vetou colocava que os professores iam evoluir para essas referências com 24 anos de carreira. Então, 24 anos, se ele mostrar também estudo, não só pelo tempo, mas estudo, comprovação, fez pós-graduação, tudo mais, leva lá e ele consegue as evoluções. E agora, nesse projeto que o governo recolocou, ele está colocando 28 anos. Para os professores, os homens, não tem problema, porque o homem se aposenta com 30 anos de idade, então ele vai pegar essa evolução com 28 anos. Mas para as mulheres, que elas se aposentam, as professoras com 25 anos de carreira, então se ela quiser pegar essa última evolução, ela vai ter de ficar 3 anos a mais para poder pegar essa evolução. Então a gente acha isso lamentável, porque para a gente isso é uma lei discriminatória contra a mulher. A gente está no mês das mulheres, né, que é um mês de luta, não é um mês só de festa, é um mês de luta e de festa, onde elas lutam pelas suas condições de vida, pela melhor qualidade de vida, né, de trabalho, né? E aí a gente vê uma lei dessa que, para a gente, discrimina fortemente a questão da mulher. Porque... O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Esse projeto de lei 48, nem preciso dizer que o senhor votaria contra esse projeto. Contra. Então, a gente conseguiu, na Comissão de Educação, aprovar uma audiência pública. Então, veio aqui o secretário da Educação, Calegari. Nós aqui da TV Câmara cobrimos isso. Então, veio também a secretária de Planejamento, a Leda, e aí, assim, a sociedade civil, sindicalistas, professores expuseram bastante as suas opiniões. Conforme a reação da sociedade civil, dos sindicatos e da sociedade organizada, o governo se comprometeu nesse dia de tirar o PL 48 e fazer uma nova rediscussão. Mas, assim, o que nos preocupa com isso? Né? O governo retira o PL 48, que é uma reivindicação da sociedade e aqui de alguns vereadores, inclusive a minha. Mas isso tem que estar associado a discutir logo os vetos do governo. Porque também, se ele retirar o PL 48 e não discutir logo os vetos, quer dizer, nós vamos ficar do jeito que está. E pior ainda, sem nenhuma conquista. Então, a gente não quer que se parta do zero, porque começar a discutir o PL 48 é começar do zero um acordo que já teve há mais que 3 anos aqui entre o sindicato e o governo anterior. Então, a gente vai ter que começar do zero para daqui 2, 3 anos chegar em um patamar razoável de discussão para ser implementado as melhorias à educação. Então, isso não é admissível. Sim. Então, se o governo realmente quer conversar alguma coisa sério, ele tem que já colocar assim, colocar que a sua base governista, que é grande, colocar aqui o líder do governo para falar assim, queremos já discutir os vetos do PL 310. E aí a gente parte da discussão daquele PL, né? Os vetos, pelo menos. Quer dizer, o senhor imagina que essa seria a forma ideal de tramitação Essa eu acho que é a forma ideal e que a sociedade mais civil democrática, espera. Né? Mais democrática. Porque já teve anos de discussão sobre essas questões. Vereador, para finalizar, o Carlos Gianazzi, que foi candidato a prefeito em São Paulo,
é candidato à presidência da Assembleia Legislativa. Quer dizer, cada vez mais o partido do senhor, que ainda é uma força pequena no estado de São Paulo, esse partido, ele começa a ganhar o status de uma legenda cada vez mais independente? Então, até colocar isso, né? Colocar um pouco a nossa posição aqui na Câmara. Nós fazemos uma oposição ao Haddad, mas uma oposição à esquerda, né? E a gente, eu acho que tem... O senhor quis insinuar que é uma oposição à direita, é isso? Não, existem oposições aqui à direita e oposições à esquerda. Nós somos uma oposição à esquerda, né? O Janazzi, do nosso partido, ele tem os nossos mesmos princípios. Sim. E quais são alguns deles? Na questão da Assembleia. Dar uma ampla democracia para aquela casa, que realmente seja um espaço onde o povo possa vir, porque aqui é a casa do povo, tanto aqui como lá, e que as pessoas podem participar da vida política ativa dessa cidade e também lá no estado, no caso na Assembleia, né? E assim, a gente quer uma nova política, porque na verdade a gente percebe como é a velha política na cidade de São Paulo e tanto lá aqui no estado. Aqui a velha política é o toma lá da cá, é as empreiteiras financiando as candidaturas, para esses serem eleitos para depois esses estar a serviço de interesses dos poderosos, enquanto a sociedade civil tem que trabalhar dia e estudar à noite, e eles não têm muita condição de participar na política. Então, assim, todo o sistema vai levando a que alguns ganhem muitos, e eles usam os poderes públicos para isso, eles vão privatizando aos setores do governo e vão usando, essa não tem outra palavra para falar melhor do que essa, né? Eles vão usando os espaços públicos para se dar bem. Então, o Janazzi lá vem se colocando como candidato para falar que existe uma nova política na Assembleia. Em síntese, é cada vez mais o discurso do voo solo. Pode ser, mas pode ser um voo solo aqui na Câmara ou na Assembleia, mas eu tenho certeza que tem um eco muito grande na sociedade. Legal. Vereador, obrigado pela atenção. Voltaremos ao assunto controlar e ao PL 48, Projeto de Lei 48. Estamos à disposição para discuti-lo aqui com o telespectador da TV Câmara. Estaremos dispostos aqui, o pessoal sempre aberto à discussão. Obrigado.